seja Deus. Jesus disse em sua palavra que Ele é, aleluia, o verbo vivo. É através dele que nós, aleluia, vamos herdar o reino dos céus. E Ele é aquele que nos faz conhecer a verdade, porque Ele é essa verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E aleluia, quando, aleluia, Jesus estava a fazer a obra do Pai, chega-se a notícia que Lázaro está enfermo. Aleluia. E quando chegou esta notícia a Jesus, ele, ao receber, ele disse, aleluia, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, o nosso Pai. Eu creio, aleluia, e posso até imaginar na minha mente humana, aleluia, que é quando eles olharam para Jesus e viram a resposta de Jesus, ele disse, o que é que está acontecendo na sua mente? Jesus é Lázaro, aquele a quem tu amas. Aleluia! Disseram para ele, Jesus é Lázaro. Talvez tu não tenha entendido, Senhor. É Lázaro, aquele a quem tu quer carinho, aquele a quem tu amas, aquele que tu tem vínculo, aquele que tu ceia com ele, aquele a quem tu vai na casa dele, é Lázaro. E ele disse, olha, essa enfermidade ela não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Aleluia, mas aí Jesus ainda tinha obra de Deus a fazer naquele lugar e demorou-se um pouco mais. Aleluia. E ao passar esse tempo fazendo a obra de Deus, seu Pai, Lázaro, aleluia, perece a morte. Aleluia, ele morre. E muitos não entendem. Jesus não veio. Era Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez esta noite, louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Tu não tem entendido muita coisa na tua vida, porque muitas vezes tu ora e chega para Deus e diz, Deus, sou eu, a tua filha amada. Jesus não tem vindo, aleluia, aleluia, da forma e no mesmo tempo que tu tem querido. Aleluia, aleluia, tu tem dito, Senhor, sou eu a tua filha. É eu que estou pedindo. Engrandecido seja o nome de Deus. Sou eu, Deus, a tua amada, o teu amado. Sou eu, Deus, que eu pela madrugada. Tu não lembras, Senhor? É eu que jejum, é eu que busco. Jesus ainda não tem chegado. Você não tem entendido porque ele não tem chegado. Mas hoje ele fala para mim e para ti, é para a glória de Deus. Que ainda tem me demorado da forma que tu entendes. Ainda tem que te perguntar, e quando é, Senhor, que tu vai vir? Achou-me negar. E quando é, Deus, que tu vai vir? Ele diz, é no tempo certo. É na hora certa, é na forma certa. Senhor, mas está quase morrendo, aleluia. Jesus chegou lá para Lázaro quando ele já estava fedendo. E talvez na tua vida tenha algo que já não consegue mais nem sentir o cheiro, já não consegue mais suportar o cheiro. Senhor, não dá mais. Já está embrulhando o estômago, Senhor. Senhor, eu estou me esforçando, Pai, para suportar essa situação. Deus, eu estou quase falando, Pai. Jesus, eu estou quase reagindo, Pai. Tenho eu me mantido quieto, Senhor. E tu não tens chegado, Pai. E ele diz para mim e para ti, fica quieto e espera, porque eu estou chegando. E quando eu chegar e fazer, tu irás entender que foi para a glória do teu Deus e do teu Deus, que demorou da tua forma de ver. Sabe, igreja, eu fico às vezes meditando, aleluia. Muitos não compreendem e não entendem o porquê que Jesus permitiu tantas coisas na vida dos nossos antepassados e porquê que Deus permite tantas coisas na nossa vida como cristão. Parece até que por mais que quando você quer viver
retamente, o negócio estreita mais. Parece até que quando você se desvia do mal, o mal se aproxima ainda mais. Parece até que quando, aleluia, tu coloca mais na obra do Senhor, a porta se fecha. O negócio fica difícil. Oh, Jesus, e o que é isso, Senhor? É tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando, aleluia, Jesus tirou Moisés de toda aquela vida de regalia, e aleluia, foi ali mostrar a ele o porquê que ele tinha sobrevivido àquela devassidão e àquela mortandade. Aleluia, Deus não permitiu que ele morresse, crescesse como, aleluia, um príncipe naquele lugar tão maravilhoso, cheio de regalias. E de repente, Jesus chega, aleluia, Deus chega, tira ele dali para que um povo, que é o povo de Deus, de Israel, seja liberto. E de repente, aleluia, quando o Senhor tirou ele do seu bem-estar, da sua estrutura, aleluia, tão maravilhosa que ele tinha, e levou ele, aleluia, a viver uma vida de limitações, a preparar a ele, porque ele tinha um povo para levar e tirar da escravidão. Ele talvez de início não compreendeu, mas o Senhor foi lapidando e fez dele, aleluia, o libertador daquele povo. Ele fez, aleluia, ele, aquele que levou a boa nova, aquele que enfrentou a Faraó, aleluia. E nesses dias aleluia, fui caminhando para o meu trabalho e meditando, aleluia, quando o Faraó viu que não podia mais enfrentar Deus, aleluia, viu que não poderia enfrentar um Deus que não pode ser enfrentado. Ele viu que não podia vencer a um Deus que não pode ser vencido. A um Deus que é conhecido muitos pelo Deus de Já. Lá para Faraó ele chegou e disse: Senhor, quando eu chegar diante de Faraó, o que eu digo? Quem foi que me mandou? E aí Deus diz: diga apenas lá que o eu sou te mandou. Ele é. Ele não precisa de títulos para mostrar quem ele é, igreja. E aleluia, eu me alegro a saber que Deus tem as suas maneiras lindas e maravilhosas de trabalhar. Porque, aleluia, Jesus permitiu e já sabia, aleluia, que Lázaro ia perecer à morte. Mas, aleluia, que necessário era para que a igreja, para que o nome de Deus fosse glorificado. E quando, aleluia, terminou a obra de Jesus ali naquele lugar, Jesus disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Aleluia, os discípulos olharam para ele e não quiseram de imediato. Aleluia, porque aleluia, naquele lugar eles não tinham sido recebidos de uma forma tão agradável. E os discípulos, eles ficaram meio assim receosos, colocaram alguns empecilhos, disseram isso, aquilo, interrogou Jesus o porquê que Jesus ia voltar àquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Porém Jesus, aleluia, nos mostrou que necessário é voltar ao lugar que é rejeitado, voltar ao lugar que é discriminado, voltar ao lugar que não é aceito, para que o nome de Deus seja glorificado. Igreja, na nossa vida de cristão, aleluia, nós temos muito disso. Não somos muitos aceitos, muitas vezes não somos bem recebidos, não somos muito bem recepcionados. Porque, igreja, porque há uma diferença, porque a luz não se une com as trevas, e aleluia, e em meio às trevas e a luz, quem vence é a luz. Louvado seja o nome de Jesus. E eu ouvi isto, eu não tinha compreendido algumas coisas na minha vida, mas uma serva do Senhor me disse: tu és luz. E é por isso, a luz não se une com as trevas. Oh Jesus, mas tu és muito lindo, meu Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
E depois de tudo que Jesus esclareceu que necessário era voltar, eu disse isso, eu disse aquilo, mas Jesus voltou. Aleluia. E as suas irmãs estavam ali a chorar e a lamentar. Aleluia. Ele chegou para Jesus e diz: mestre, meu irmão já morreu. Se tu tivesse vindo na hora que eu te chamei, trazendo para nossas palavras de hoje, ele não teria morrido. Ela não sabia que a obra era mais profunda e mais estreita. Ela não sabia, ainda não entendia. Ela era amiga de Jesus. Ela viveu e vivenciou os milagres de Jesus. Ela viu e compartilhou todas as obras que Jesus fez. Mas ela não tinha compreendido que Deus tinha ainda algo mais profundo a fazer. E era na vida de Lázaro. Jesus não queria somente curar. Porque se Jesus quisesse curar, ele tinha mandado uma palavra. Lázaro tinha sido curado sem que ele estivesse ali pessoalmente. Por quê? Porque ele é onipotente. Porque ele é onipresente. Porque ele é onisciente. Ele é o Todo-Poderoso. E agindo ele, quem impedirá? A palavra de Deus diz assim. Que Jesus deixou. Muitas vezes, igreja, o povo se confunde. Aleluia, o povo não compreende a obra que Deus quer fazer. Interroga, pergunta a Deus, por que não foi dessa forma? Às vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar. Jesus, se tu fizeres assim, vai ser melhor. Jesus disse: espera, porque eu sou o dono da obra. Eu sei o que estou fazendo. Tenho o controle de todo, aleluia, o universo em minhas mãos. Controlo os céus, terra e mar. Eu tenho o poder na palma das minhas mãos. Eu mando, aleluia, em tudo e em todos. Louvado seja o nome de Deus. Sabe, igreja, muitas vezes, aleluia, o ser humano ele questiona: Senhor, por que Deus permite? Aleluia, por que o Senhor permite os dias maus? Aleluia, hoje, aleluia, eu ouvi isso na boca de uma pessoa. Por que Deus permite coisas ruins na vida de pessoas boas? O ser humano muitas vezes, ele, por fazer bondade, ele se considera um ser humano bom. Mas o Senhor Jesus disse: quem é bom senão o Pai? Ele é o bom, Ele é o correto, Ele é o justo, Ele é o merecedor de honras e glória e de louvor. Ele é, igreja. Nós, por mais que façamos, ainda não merecemos a bondade do Pai. Porque Ele diz que se não fossem as misericórdias dEle, que se renova a cada manhã e a cada sol que raia, e tu se levanta, aleluia, para a vida. Aleluia. E muitas vezes nós esquecemos até de agradecer a Deus pela oportunidade de vida que foi dada. E mesmo assim Ele cuida 24 horas por dia de nós. Aleluia. E aleluia, quando Jesus chegou no sepulcro, chorando, e Jesus chorando comigo. Aleluia, e tu pode neste momento lembrar da hora em que tu se ajoelha e chora. Jesus chora contigo. Pega no teu ombro e diz: eu estou aqui, estamos juntos. Aleluia. Então disseram os judeus: olha, veja quando Jesus amava. Jesus até chorou. Aleluia. Mas alguns objetaram: não podiam ele que abria os olhos do cego fazer o que este não morresse? Ele perguntou: não é este que abriu os olhos do cego? Aleluia. Não é este Jesus que abriu os olhos do cego? Aleluia. E o que é que ele faz? Que deixou este morrer. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele agitou-se novamente em si mesmo e encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Aleluia. Então Jesus disse: tira a pedra. Disse Marta:
Meu irmão está morto, Jesus. Tu não entendeste? Aí Jesus disse, tira a pedra. E ela disse, Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Todos sabem, aleluia, que um corpo, aleluia, se passa 24 horas, dependendo do que morreu, já não é, aleluia, muito cheiroso, né? Já estava, era 4. Jesus disse, tira a pedra. E Marta, aleluia, ali, querendo interrogar e dizer, Deus, Jesus, tu não entendeu? Está cheirando mal. Está sentindo, não, Senhor, esse cheiro? Aleluia. Respondeu Jesus, não te disse eu, que se tu crês, tu verás a glória de Deus? Jesus perguntou a ela, eu não te disse, mulher, que se tu crês, tu verás a glória de Deus, teu Pai? Então tiraram a pedra, Jesus levantou os olhos para o céu e disse, ó Pai, graça eu te dou, porque tu me ouviste. Aleluia! Jesus, Filho, aleluia, de Deus, ainda agradeceu, porque ele sabia que tinha pedido ao Pai, e o Pai tinha ouvido e respondido. Aliás, Jesus dizendo, eu sabia que sempre me ouves. Nenhuma oração, aleluia, ela não deixa de ser escutada pelo teu Deus. Muitas vezes ela não é respondida porque ela não está conforme o Senhor queira responder na tua vida. Mas tudo que tu tens falado, e até mesmo quando tens dito, aleluia, aquilo que entristece a ele ouviu. Aleluia. E quando tu diz que não dá mais, ele também ouviu. Mas aleluia, ele sabe que ainda dá um pouco mais. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim eu falei por causa dessa multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Eu digo isso, Senhor, e te agradeço para que todos vejam que foi Jesus, o Todo-Poderoso, enviado por Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E tendo dito isto, aleluia, tendo dito isto, clamou em alta voz, dizendo assim, Lázaro, venha para fora. E saiu de repente aquele que estava morto. Aleluia, tem os pés, ele saiu da forma que ele foi jogado lá dentro. Amarrado, Jesus. Aí eu me imagino Jesus e o terror do povo, Jesus naquele, dizendo, meu Deus, o que é isto? Aleluia, porque era necessário, igreja. Jesus ressuscitado da forma que foi enterrado. Jesus, aleluia, irá nos enterrar da forma que foi enterrado, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. E para que tu compreenda que ele é, aleluia, o que abate, mas ele também é o que exalta. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Saiu aquele que estava morto, tem os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto ainda estava envolto no lençol. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o, deixa ele, tira, aleluia, tudo isso, deixa ele livre para que ele caminhe, para que todos vejam que foi Deus que fez esta obra, que ele ressuscita o morto, que ele levanta o caído, que é ele que abre a porta, que também é ele que fecha a porta. Aleluia, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, também creram nele. Ainda tinham alguns ali no meio que não criam, não entendiam ainda o mistério. Quando viram a obra ali ao vivo, creram e também, aleluia, foram alcançados por Jesus. Porque o Senhor é desta forma. Quando ele chega, a morte não resiste. Igreja, o porquê que Lázaro foi ressuscitado? Porque Jesus chegou lá. E quando ele chega, a morte não resiste. Porque Jesus chegou e ele é vida. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos
porque é dessa forma. Uns são alcançados, outros veem, ainda saem, porque é dessa forma. Jesus trabalha da forma completa. Aleluia, outros não vão espalhar a notícia. Aleluia, dizer o que Jesus fez para aqueles que não creem, para aqueles que julgam, para aqueles que menosprezam. Sabe por quê, igreja? Porque Deus faz a obra e ainda cuida de fazer a propaganda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo isso, igreja. Sabe por quê? Porque esta obra está sendo propagada. Por quê? Porque é Deus que faz e Ele ainda propaga. Porque Ele é o dono da obra. E nesta noite, o Senhor Jesus está aqui. O mesmo Senhor Jesus que ressuscitou Lázaro, que fez esta obra. E quando eu estava aqui, irmão Gaspar, aí eu olhava aqui para este ambiente tão aconchegante, tudo no cantinho, rancho, manas, e eu dizia: Senhor, que coisa linda é ver que existe um povo que cuida do que é de Deus, que existe um povo que cuida do que é do Senhor, igreja, porque aqui não é de você, não é de vocês, é de Deus. E eu olho e vejo o cuidado. Aleluia. E Deus ali me falava, sabe, irmão Gaspar? Quando disse assim: Deus está em silêncio. Verdadeiramente Deus estava em silêncio. Ele estava. E ele dizia: Meu servo disse que ela estava em silêncio. Mas diz para ele assim: estava eu em silêncio, filho, porque eu preciso trabalhar. Olha bem para essa estrutura. Deseja assim? Eu sei, aleluia, que tu desejas assim naquela obra. E se eu te disser que eu vou fazer, vai que eu sou, meu Deus. Estou cuidando eu dos detalhes. Cada detalhe. É quando tu se sentar e olhar. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Estou deixando da forma da forma que eu desejo. Irei fazer do começo, irei fazer o início, o meio e o fim. Igreja, Deus é um Deus que cuida de nós. Ontem nós temos trabalhado em uma obra que ela é sofrida, mas não é obra do Senhor, mas ela é sofrida. E a obra de Deus, ela não sofre porque Deus deixa sofrer, é porque o ser humano descuida da obra do Senhor. Por isso a obra de Deus sofre. Mas enquanto tu estiveres cuidando e zelando da obra do Senhor, ela não sofre nem perece. E só Deus sabe as lágrimas, os choros, as angústias que o povo de Deus tem passado. Porém, quando eu estava aqui, ontem eu estava conversando com meu pai a respeito da obra. E ele disse: nega, ele me chama de nega, né? Nega, Deus tem estado calado. Ele me perguntou se Deus tinha me mostrado algo mais. Deus alguns dias tem falado comigo. E eu disse: não mais. Estou esperando que ele me esclareça algumas coisas. Aleluia. E ele disse assim: Deus está em silêncio. Eu olhei para ele, mas quando ele me falou isso, o Senhor disse: sim, estou em silêncio, mas eu estou prestes a falar. Estou prestes a me levantar, aleluia, com autoridade. Porque Deus é um Deus grande e terrível para muitos. Ele é um Deus todo poderoso. Ele é o que caminha na nossa frente como um guerreiro valente. Assim ele falou.
E eu sei, igreja, em breve vocês irão ouvir, porque Deus é o que faz e Deus é o que propaga. Que Deus fez o que Ele falou. Sabe por quê, igreja? Porque a obra é dele. A obra é dele, sabe? Eu, sentada aqui olhando toda essa estrutura, aleluia, aconchegante, amarelo, do jeito que a minha loura gosta. Eu disse, foi tu que escolheu? Não, mas foi Deus que escolheu pra ti, não foi? Ela ama amarelo. Se ela pudesse, tudo era amarelo. Aleluia. E eu disse, Deus é o Deus que escolhe até a cor da parede para agradar o nosso coração. Continue zelando por esta obra. Tudo que você faz irá voltar para você. Eu não digo em dobro, eu digo 10 vezes mais. Sabe por quê, igreja? Porque aquele que abre a mão para o Senhor, para a obra de Deus, o Senhor, Ele abre os céus para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu olhava e pensava a meditar lá na nossa congregação. E eu dizia, Senhor, tá chegando, né, Pai? E eu ouvia os irmãos conversando, os detalhes de botar mais um ventilador. Será que fica bom aqui? Será que fica bom ali? Aleluia. Sabe por quê, igreja? Cuidados com a obra de Deus. Faça para Deus. Nada você tem a perder quando você faz para Deus. Aleluia. Nós perdemos quando nós deixamos de fazer para Deus. Nós perdemos a oportunidade, aleluia, de granjear, aleluia, bênçãos da parte do Senhor para nós. Nessa noite eu me encontro feliz. Eu dizia assim para minha cunhada, e ela dizia assim, Dani, é hoje, né? Eu dizia, e diz aí que parece que a minha mente tá limpa. Eu tento imaginar como é que vai ser, porque quando você recebe uma oportunidade, você vai meditar e você tem mais ou menos uma noção humana, né? Que é humana, de como vai ser. E diz aí que Deus não me deu nem a noção humana de como é que vai ser, de como é que vai ser o desenrolar. Mas eu sei que na hora vai dar tudo certo. E ela disse assim, ainda bem que ter essa certeza. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Porque se fosse o homem em si, além do desejo humano, eu estaria mais preocupada. Eu dizia assim, Senhor, quando eu me ajoelhei antes de vir para cá, eu me ajoelhei, apresentei a nossa viagem, apresentei as nossas vidas, e eu disse, Deus, Pai, eu estou aqui, o Senhor sabe que eu estou confiante em Ti. Porque a inteligência humana é pouca demais. Sabedoria, Senhor, onde é que está indo, Pai amado? Mas eu estou confiante, porque o meu Deus vai falar naquele lugar. Porque és Tu, Senhor, dono da obra, também és Tu, dono da minha vida. E eu vou ali, não é para outra coisa não, é só para cumprir a Tua ordem. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixando a paz de Cristo sobre a sua vida, dizendo que foi um prazer tão imenso, gratificante. Meu coração se encontra feliz e grato. Vou voltando para minha casa feliz, porque a obra foi feita e eu sei que Deus falou até com nós que estava aqui para falar e nós ouvimos também. Louvado seja o nome do Senhor, amém.